Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje, ouviremos assim: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o, lança-o longe, porque é preferível perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na hiena. Se tua mão direita te é causa de escândalo, corta e lança longe de ti, porque é preferível perder-se um só dos seus membros que todo o teu corpo seja atirado na hiena. Meus irmãos, Jesus neste Evangelho nos está chamando a atenção que nós cristãos precisamos ter uma tabela de valores diferente da do mundo. Ou a gente quer ganhar o céu, ou a gente é igual aos outros. Ou a gente se dispõe a viver seriamente a santidade, não como uma opção, não como algo que algumas pessoas conseguem, mas como um dever, um chamado que todos nós temos. Padres, bispos, o Papa, as freiras, as monjas, os monges, os casados, os não casados, os pais, os filhos, os avós, todos somos chamados à santidade. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a vocação na qual você se encontra, todos somos chamados à santidade. É exatamente isso que Jesus está falando. Ele não está dizendo para a gente arrancar um olho, arrancar a mão, cortar o pé fora, ou a boca, ou a língua, Tem gente que muita gente ia ficar sem língua por aí. Não é isso que Jesus está pedindo. Não fisicamente. Jesus está pedindo a cada um de nós uma radicalidade do coração. Eu preciso aprender a domar os meus olhos, o meu olhar. Eu preciso aprender a domar as minhas mãos, o que eu busco, o que eu quero agarrar, o que eu quero ter. Eu preciso aprender a domar o meu coração. Quais são os meus sentimentos, as minhas paixões? Ou então continuaremos escravos, e quem é escravo do olho vai para a hiena, vai para o inferno. Quem é escravo da mão vai para o inferno. Quem é escravo do coração vai para o inferno. É isso que Jesus está pedindo para a gente. Qual é a diferença que tem entre um cristão e uma outra pessoa? A gente não está dizendo com isso que a busca da santidade é não errar nunca. Isso não é ensinamento da igreja. Já foi ensinamento de algumas comunidades, que a gente tem que ser santo a todo custo. Não é isso exatamente. O santo é aquele que busca com todo o coração, com toda a mente, com toda a força, fazer a vontade de Deus. Consciente da minha fragilidade, consciente que eu sou barro, consciente que eu posso cair, posso me machucar, posso fazer um estrago. Mas eu preciso, confiando na divina misericórdia, me reerguer e retomar o caminho. A santidade não é não errar jamais. É se eu erro, eu tenho humildade de pedir perdão. Se eu feri, eu curo. Se eu roubei, eu devolvo. Se eu olhei e cobicei, eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar. Se a minha mão pegou o que não era seu, eu tenho que devolver, eu tenho que reparar, se às vezes não é possível. Às vezes os males que nós cometemos não podemos reparar. A fofoca é um desses males. Não dá para a gente desfazer a fofoca. A fofoca é igual pena de galinha, que você põe no saco, joga pela janela, vai recolher as penas. Não dá, não tem como. Mas a gente precisa ter dentro do nosso coração esse desejo de viver essa radicalidade que Jesus nos pede. E só vamos conseguir viver essa radicalidade com a ajuda daquele que recentemente celebramos, o Divino Espírito Santo. Só Ele pode dobrar aquilo que é rígido aqui dentro. Só Ele pode aquecer aquilo que gelou, aquilo que está gelado aqui dentro. Só Ele pode trazer luz aonde há trevas. Só Ele pode orientar aquele que está perdido. Só o Divino Espírito Santo pode nos conduzir na leitura da palavra, na minha oração, na minha busca de fazer a vontade do Pai.
é necessário suplicar o Espírito Santo para que eu me torne Senhor dos meus olhos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus desejos. Ou continuamos escravos, e os escravos são destinados à geena. Meus irmãos, Jesus nos pede essa radicalidade não somente nas nossas atitudes. Continuando o Evangelho, foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher e a faz tornar-se adúltera. Também na vocação do matrimônio, também na vocação sacerdotal, mas aqui Jesus explicitamente fala da vocação matrimonial. A gente não pode achar que o divórcio é uma coisa normal. Eu sei que se tornou-se uma coisa comum nos nossos dias, mas a gente não pode pensar que o divórcio é a ordem natural, que casamento é sentimento. Casamento não é sentimento. Casamento não é só o desejo de estar juntos. Casamento é o desejo do coração. Eu escolho uma pessoa e eu quero amar aquela pessoa até o fim, até doer. É verdade que muita gente escolhe mal os seus cônjuges, mas não é por isso que a gente vai ter que legalizar o divórcio. A gente vai achar que está tudo bem. A igreja, na sua divina inteligência e sabedoria, ao longo da história da igreja, hoje nós temos processos de nulidade matrimonial, de declaração de nulidade. A igreja não anula o que Deus uniu, o homem não pode separar, mas talvez não foi unido realmente, não é um sacramento, e para isso existem esses processos. Mas mesmo ali, a gente precisamos educar melhor os nossos filhos, os nossos jovens, para escolher bem os seus próprios companheiros de vida, companheiros de jornada. Não pode ser só sentimento, não pode ser só beleza, não pode ser só emoção ou paixão. Precisa de algo mais. Matrimônio precisa de algo mais. Aqui também Jesus nos chama a uma grande radicalidade. Ouviste o que foi dito, hoje todo mundo divorcia, não se ama mais, separa. Mas realmente tem que ser assim? Você acha que tem que ser assim? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.